Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espírito TT. O meu nome é Bruno e hoje tenho comigo o Alexandre, o proprietário deste Pajero Abas Largas, aqui ao meu lado. Então Alexandre, o que é que tens para nos contar aqui acerca do teu Jeep? Olá Bruno, olha, aqui o Pajero é uma máquina que me aliciou já há bastante tempo e entretanto tive a oportunidade de adquirir este modelo e tem algumas características técnicas, digamos assim, que eu gosto bastante do modelo, a começar pela parte da transmissão com o Super Select, que é um sistema de transmissão que permite tanto andares só com tração traseira ou andares com 4x4 integral em estrada, que te dá um plus, digamos assim, de segurança. Em Portugal temos mais ou os 4x4 permanente, que não dá tanto para brincar, digamos assim, aquelas traseiras, os Land drifts, Rovers. exatamente. Depois temos no outro extremo os Nissans, Patrol, Terrano, apesar de terem, digamos, a tração traseira, depois em estrada não te dão a segurança, digamos assim, de um sistema Então, full-time. temos um sistema, vamos Full-time. chamar-lhe full-time, quase um híbrido, Exatamente, não é? Das duas coisas. exatamente, é composto por 3 diferenciais, ou digamos assim com o terceiro, que é aquele que divide, digamos, a potência frente-trás, que é a caixa de transferências, digamos assim, e permite andar em estrada também em 4x4, ou seja, muita segurança à chuva, principalmente quando começas a colocar este tipo de pneus no carro, não é? Com este tipo de piso, e obviamente também perdes um bocadinho, digamos assim, daquela postura que o carro tem mais segura em estrada, e então digamos que é uma maneira de colmatar também Uma compensação. Exatamente. Então, Pajero, Abas Largas, também com o nome de código V20. O que é que nos podes dizer mais acerca do modelo, digamos assim, à saída de fábrica? Este modelo é um modelo que passa às vezes de não pertencer a determinados segmentos. Acontece que a configuração que a marca faz para este carro, a nível de transmissões, de motores, tanto o coloca, digamos, a competir com o Terrano 2 como um Range Rover ou um Mercedes G. Apesar disso não ser muito visível aqui no nosso mercado, noutros mercados isso era bastante visível. Neste caso aqui temos uma versão GLS, que é, digamos, a versão topo de gama que havia na altura, com as abas largas. Este modelo foi inicialmente lançado no mercado no ano de 93, 94, inicialmente com a versão GLX, e a versão GLX basicamente difere por não ter bloqueio, digamos, traseiro. Okay. Tem na mesma o sistema Super Select, mas não tem o bloqueio traseiro, entre outras, digamos, características. Existia também no nosso mercado, na altura, uma versão ainda abaixo do GLX, que era o GL, que caracteriza principalmente as versões descapotáveis, também existiram algumas versões descapotáveis, e esse, digamos, que é o sistema mais simples de transmissão, o normal 4x4 parcial, muito idêntico ao que existe, por exemplo, nos Nissans, em que só podes andar 4x4, digamos, nos pisos menos compactos. Relativamente aqui a este GLS, esta é uma versão de 98, digamos que é o último restyling desta geração do V20. Estes alargamentos e este modelo aparece pela necessidade da marca conseguir homologar este modelo para o Dakar, quando houve alterações dos protótipos, que na altura não tinham nada a ver com os carros de estrada. Exatamente. E então a Mitsubishi queria, digamos, esta versão abas largas, uma versão a gasolina, e obviamente depois os modelos topo de gama absorveram, digamos assim, esta estética toda. Esta estética também fez o quê? Foi romper um bocadinho com aquilo que era o passado da marca. A marca, quando lançou este modelo em 94, apresentou as pinturas bicolores, os alargamentos em plástico, que depois vieram-se a refletir em quase todos os Jeeps dessa altura. Se nos lembrarmos dos Terranos, dos Patrol, Land Cruiser, toda a gente adotou assim, aquela imagem. A Mitsubishi queria este Pajero Abas Largas, que é a versão de base, para depois configurar para as versões mais potentes a nível Dakar e outro tipo de motores. Ou seja, é quase a base para... Exatamente. Uma base muito sólida, muito forte, muito competente, e ainda com espaço para evoluir. Exatamente, mantém, digamos, o chassi de Logarinas, digamos assim, que sempre foi, digamos, uma das construções deste modelo foi o chassi de Logarinas com a carroceria separada. E depois, nas versões, principalmente naquelas em que utilizavam como base do Dakar, o chamado Evolution, em que as suspensões aí são bastante diferentes dos modelos que nós encontramos na estrada. Suspensão traseira independente, à frente também substituíram as barras de tração por módulos helicoidais, por aí fora. Pronto. Ou seja, são versões que para a maioria das pessoas são estéticas, digamos assim, mas depois mecanicamente são bastante diferentes. Neste caso aqui, o que é que temos aqui a nível de configuração? Como eu já disse, temos então a transmissão a Super Select,
que equipa tanto um diferencial traseiro bloqueável como o diferencial central também. Depois, a nível de suspensão, temos eixo rígido atrás, com molas helicoidais e barra estabilizadora. E à frente temos então uma suspensão independente por triângulos sobrepostos e barras de torção. Obviamente esta questão da suspensão independente versus eixo rígido é uma discussão sempre muito antiga. É muito filosófica. É muito filosófica também, mas depende muito mais do que é aquilo que as pessoas gostam de fazer com os carros, pronto. Naturalmente. E efetivamente uma suspensão independente, e neste carro permite uma condução e um handling completamente diferente e um ler do terreno. Uma condução muito mais precisa. Exatamente. Obviamente, para quem gosta mais de coisas mesmo trialeiras, complicadas, o eixo rígido é o eixo rígido, mas depois toda a condução é muito vaga, digamos assim, a nível de feeling. Este carro também tem, e ainda mantém de série, o sistema de regulação dos amortecedores em dureza. Tem 3 níveis de dureza, soft, médio e hard, e permite, digamos assim, manter um bom controle também dos movimentos e também um conforto também interno, que de outra maneira seria complicado, digamos, de conseguir este compromisso. Mais um extra, que digamos assim não é muito comum vermos neste segmento, naquilo que nos habituamos a chamar este segmento de Jeeps, não é? Do Terrano, do Pajero, por aí fora. Eu diria que não me estou a recordar agora nenhum modelo que tenha este tipo de sistema de regulação da suspensão a nível de dureza dos amortecedores. Ou seja, já aqui capacidades escondidas, não é? Exatamente. Dentro daquilo que nós não conseguimos ver, mas que já diferenciam um modelo para mais capacidade. Uma coisa interessante também de saber hoje em dia, e são modelos sempre todos com 20 e muitos anos em cima, é que mesmo estes amortecedores de série ainda hoje são reparáveis. Existem casas no nosso país que permitem reparar estes amortecedores e manter, digamos assim, toda a originalidade. Obviamente, neste caso aqui, apesar das alterações, ainda mantém a suspensão relável de série, de origem. Pronto, falamos em alterações, não é? Basta olhar para ele. O que é que nos podes dizer acerca disso? Sim, as coisas mais importantes. Bem, as alterações vêm no sentido. As alterações vêm no sentido de potenciar ainda mais, digamos assim, aqueles sistemas que os Jeeps já trazem de série. Porque podemos ter bloqueios, podemos ter isto, podemos ter aquilo, mas uma das questões importantes é mesmo aquilo que toca no solo, e os pneus aí é efetivamente muito importante. Obviamente que os pneus, e haverão opiniões diferentes, poderão ser mais ou menos adaptados àquilo que nós queremos fazer, mais agressivos, talvez um bocadinho do género destes, os mud-terrain, ou mais simples com os all-terrain, mas digamos assim que o meu intuito era, digamos, ganhar bastante tração em todas as situações. A medida em si é uma medida que é ligeiramente, se calhar, grande para aquilo que é o modelo em si, ou seja, tem alguns contras, mas tem um ponto muito grande a favor, que é, digamos, a motoricidade que ganhamos com este tipo de pneus e também a altura ao solo. É uma medida 33-12,5 R15 e está montado numa jantes Enkei de offset negativo, menos 15, e isto permite, digamos, ter uma superfície de contacto com o terreno bastante grande. Além disso, potencia a tração do Jeep e, claro, obviamente com os sistemas que ele tem, os sistemas de bloqueio traseiro, e isso, digamos, que é uma mais-valia. Sim, deixa-me interromper-te, e falamos uma medida de pneu maior do que a da origem, porque efetivamente dá-lhe mais altura real em relação ao solo do que apenas um lift de suspensão ou outra coisa qualquer. Exatamente, até porque este carro de série não tem assim uma altura muito grande ao solo. Se não estou em erro, estamos a falar de 20 cm ou de 20 cm e meio, não é propriamente, digamos, um valor referencial que... Sim, é o valor, por exemplo, do Pajero Sport, do Nissan Terrano ou também. Do Nissan Terrano, pronto. Isto porquê? Porque também a marca também quis, digamos, apanhou ali um bocadinho o final dos Jeeps duros e quis, digamos, suavizar aqui um bocadinho também o modelo para quem utilizava o modelo mais em cidade, mais em estrada. Nesse sentido, digamos que os pneus é a primeira coisa a sair, pronto. Muito bem. E qual foi a tua segunda grande modificação? Tu achas que trouxe alguma coisa efetivamente de relevo? É assim, a primeira foi efetivamente os pneus. Depois dos pneus, a segunda, digamos, foi a parte da suspensão. A suspensão acabou por ser mais simples porque eu não queria mexer muito na suspensão, tendo em conta outras experiências anteriores e tendo um bocadinho também em conta que às vezes vamos um bocadinho influenciados por tudo aquilo que vemos na internet, claro, do que lemos, daqueles vídeos todos pomposos, dessas coisas todas. Algumas experiências anteriores mostraram que efetivamente
chegar e instalar logo kits de suspensão e coisas desse género, a primeira coisa que vamos sentir é um carro super duro, porque muitos, digamos assim, dessas molas, desses amortecedores estão preparados para trabalhar com carga, não estão Sim, têm preparados taragens para cargas mais elevadas. Exatamente, pronto. E aqui a única coisa que eu fiz foi instalar umas molas helicoidais mais altas, mais 4 cm, e na frente apenas fiz tensei as barras de torção para ganhar um bocadinho, digamos, de altura, para encaixar, digamos assim, os pneus e poder manter o Jeep nivelado. E não quis estar a mexer muito no setup de série, efetivamente para manter aquele conforto. Sim, já temos a questão da suspensão regulável, Exatamente. tudo isso. Até porque são tudo peças que são bastante onerosas e o retorno acaba por não ser aquele que é o expectável. Pensar bem qual é o custo-benefício, o valor do investimento e o retorno real que vamos ter. Eventualmente, no caso de suspensão, o que poderei fazer ainda, ou irei fazer dentro de algum tempo, será efetivamente pedir para rever os amortecedores de origem e ficará por aí. A manutenção, não é? Digamos assim. E manutenção só dos amortecedores, casquinhos, aquelas coisas normais, digamos assim, comuns a todos os Jeeps. Pois, olhamos para ele, temos aqui mais algumas alterações visíveis, não é? Por exemplo, temos o snorkel, temos o guincho. Exatamente. Qual foi o teu processo, digamos assim? Ora bem, digamos aqui que pelo meio, então começámos pelos pneus, depois foi a parte da suspensão. E depois sempre tive ideia destas jantes, aliás estas jantes com este formato é umas jantes que encaixam muito bem, digamos, em todos os carros japoneses, ficam sempre muito bem, digamos assim. É uma questão estética e também tem alguma técnica, porquê? Porque são jantes com offset negativo, ou seja, puxam-te o pneu para fora um bocadinho, mais para a superfície, mais para a zona lateral, digamos assim, da aba da roda, e permite compensar um bocadinho também, ao trazeres, digamos, o pneu para fora, o ganho que tiveste em altura. Sim, alargar um bocadinho a largura do carro para compensar ali a potencial perda de estabilidade que temos há sempre a questão do pessoal colocar umas bolachas, não é? Como se chama, aqueles passadores de rodas, essas coisas todas, mas tendo em conta a legalidade da coisa, exatamente, e é mais uma peça móvel, não me pareceu, digamos assim, que esse fosse o caminho, nem pouco mais ou menos. E pronto, basicamente foi isso. O que é que temos mais aqui, a nível de alterações? Temos o snorkel. O snorkel foi, digamos assim, a alteração depois que foi feita a seguir à suspensão. O snorkel aparece por uma necessidade, não digamos assim, só de andar enfiado dentro de água. Aliás, as pessoas têm um bocado a ideia errada do snorkel, que tendo um snorkel podemos ter água até ao tejadilho. Não é assim, até porque as viaturas não estão equipadas a nível preparadas para isso. Exatamente, a nível dos selos, digamos, das borrachas das portas, por aí fora. Obviamente protege muito mais o motor nesse sentido, mas principalmente em caminhos com mais pó, em que permite, digamos assim, manter o filtro bastante limpo e fugir um bocadinho da água e fugir um bocadinho do pó, digamos, que se provoca nestas zonas da cava da roda. Snorkel colocado e acabei no guincho. Pronto. O guincho é um guincho que foi, digamos assim, adaptado aqui ao local, ou seja, foi necessário fazer um berço específico. É um Master Winch com capacidade de 6.100 kg, tem cabo sintético e tem dois tipos de comando. Podes ter o comando por fios ou pode ter o comando, digamos, à distância, que tem algumas mais-valias, ou seja, não estás na zona de trabalho do guincho no caso de acontecer algum problema. Permite puxar, digamos assim, o cabo até determinado sítio e ires tu comandando o desenrolamento. E, efetivamente foi um trabalho, digamos, que ficou bastante bem feito. Todas as alterações que eu tendo a fazer é para o carro ficar, digamos, dentro do que é a originalidade do seu desenho. Por isso, tirando, digamos assim, a parte que se nota à primeira, digamos assim, à primeira vista, foi o retirar os estribos, que são umas saias quase que o carro tem laterais. Eu ia falar nisso agora, exatamente. Falta aí qualquer coisa. Falta aqui qualquer coisa, exatamente. Tem aqui muito plástico, tem aqui muita coisa. Tinha. Foi isso retirado, efetivamente, e foram colocados uns rock sliders, digamos, laterais, só para proteger ali aquela zona, digamos, da estrutura lateral do carro. Deu-lhe também, digamos, um ar mais encorpado também. Sim, tira-lhe ali aquelas âncoras de plástico que eu tinha ali porque aquilo é uma questão de tempo para qualquer um estragar aquilo para arrancar e não é preciso ser um TT muito complicado, digamos assim. Estamos aqui a olhar para o comportamento do motor, máquina 2800, o que é que tens para nos dizer acerca disto? Olha, 2800, um motor sempre com muita força, muito binário em baixas, 300 Nm a quase às 2000, ou seja, ali mesmo onde tu precisas.
Muito bom. Injeção indireta mecânica, ou seja, nada de eletrónicas, nada desse género. Ou seja, tens sempre o power todo debaixo do pedal. É um motor que dá bastante genica a este modelo. Superior a este motor, digamos, na época tinha só o 3000, o Toyota, o chamado VX, não é? E apesar destes motores terem 125 cavalos declarados, como tinham os Toyotas, como tinham os Terranos, são motores, digamos assim, que são muito diferentes de utilizar. Este motor tem muitas baixas, é um carro que tem muitas baixas, não chega a ser o motor o 3000 do Toyota, mas não anda muito longe. Sim, mas 300 e tal newtons. Exatamente, 300 Já é Nm muita às duas coisa. RPMs é realmente É muita bastante, resposta debaixo do pé. É muita resposta e como não tens a eletrónica, digamos, a castrar, Sim, exatamente. como tens noutros modelos, por causa da questão das emissões, por aí fora, obviamente sentes assim o carro e faz toda a diferença em obstáculos, digamos assim, mais complicados, principalmente em areia, onde sentes, digamos assim, que precisas de perceber onde é que está aquele ponto do motor para conseguires, digamos, passar aquela zona mais complicada. A nível de motor em si, não tem alterações nenhumas, a única coisa que tem é um toquezinho no turbo e na bomba, digamos que é o normal, não é? Só por curiosidade, quando eu adquiri o carro, a bomba vinha com um toque, mas era para menos. Vinha castrado. Exatamente, vinha castrado. Aliás, digamos que esta é uma das piores características deste motor, é os consumos. Mesmo pegando num carro de série, dificilmente conseguimos fazer menos de 12, 13 litros nisto. Portanto, quem o teve antes quis baixar o consumo. Exatamente. Okay, O ao senhor contrário que teve antes, quase toda a gente. Exatamente. Pronto. Tenta ganhar potência. Resultado, aqui estamos sempre a falar de 14, 15 litros, Okay. para andar um bocadinho, Exato. digamos, desafogado, não é? Mas de resto, mantém toda a originalidade do motor, não tem invenções, não tem nada, os radiadores é tudo de série, o turbo é o de série, a bomba é tudo de série, não tem cá êmbolos, não tem cá nada, e Muito quero bem. manter ao máximo isso tudo dentro Ou seja, do possível original. Deste-lhe um toquezinho, um jeitinho, mas mantendo Exatamente. sempre dentro do possível a fidelidade da origem. Exatamente. Uma pergunta, está ali, eu estou a ver aqui uma coisa azul, com uma mangueira azul e uma coisa que parece um compressor. Ora bem, há bocadinho eu estava a Que é falar isto? das alterações, mas esqueci-me, digamos, desta alteração. É o compressor que aciona o bloqueio ARB do diferencial dianteiro. Ou seja, este Jeep Ok, também está então- equipado com um ARB dianteiro. Muito bem. Eu estava a ver temos se passava. Pá, mas diferencial parece- atrás, diferencial Exatamente. bloqueia também à frente. Digamos que é o Mercedes G da Mitsubishi, não é? Pronto. Muito bem, ok. Ou seja, equipa 3 diferenciais bloqueáveis e efetivamente é uma maneira, digamos, de colmatar um bocadinho a falta de curso do trem dianteiro. Claro. E como eu disse no início, era potenciar ao máximo a motoricidade deste modelo. Sim. De resto, não Certamente. tem mais alteração nenhuma aqui, digamos, a nível de motor, o filtro de ar é exatamente o mesmo, dado que o snorkel é o específico para este modelo, foi instalar e não existe qualquer problema, digamos, aqui a nível Ok. de encaixes, ligações. Ainda mantém as tubagens, digamos assim, de origem do intercooler, toda a configuração de Ele origem. tem o aspecto de origem. E o exatamente. que eu vou fazendo ao carro é ir mudando parcialmente, mais um tubo, mais um... Manutenção preventiva, Manutenção, chamamos assim, não é? exatamente. Uma das situações que eu mudei também há pouco tempo foi a poli da cambota também, que muitos não conhecem ou desconhecem, digamos isso, e eu também desconhecia, até ter um problema, em que a poli da cambota é vulcanizada, ok? Isto porquê? Porque a própria borracha serve como um amortecimento quando o motor começa a trabalhar Ok. e as correias também começam a funcionar. E acabou, digamos, por, com a idade, desvulcanizar e, digamos que as correias ficaram sem qualquer, digamos... Ou seja, falamos de um modelo de distribuição, Sim, este modelo não tem não é por correias. não é por correia, é por corrente de distribuição. Muito bem, ok. E é, digamos assim, uma mais-valia, digamos, na fiabilidade deste modelo e também a nível de Menos manutenção. uma despesa na Exatamente, manutenção. ou seja, as Muito correias bem. que ele tem é só, digamos, do ar-condicionado, o alternador e depois, digamos, a próprio viscoso da ventoinha. De resto não tem assim mais sistema nenhum e Muito bem, também então. da direção assistida, obviamente. Também. Mais um, Pronto. algo que contribui então para um Exatamente. modelo fiável. Muito bem. A nível do modelo, como vês, aqui não tem mais alterações nenhumas, mantém tudo de série e é como eu te digo, vamos tentando ir substituindo uma peça aqui, uma peça acolá. Coloquei também um pequeno corta-corrente na bateria, só para, digamos assim, quando ele está parado, porque não é um carro que rola todos os dias e obviamente parece que não, mas
evita chegarmos ao carro e não termos, digamos, Sim, assim, por exemplo, alguma passagem, se estiver Exatamente, parado pronto. muito tempo, acaba por a A bateria nível da acaba por frente, morrer. a nível da frente, também com a instalação do guincho não houve alteração nenhuma, a única alteração foi só o suporte da matrícula, que eu desapertei um bocadinho, porque normalmente isto está apertado, para, digamos, esconder o guincho e mais nada, e manter toda a estética do modelo. Sim, que mantém a acho que estética inalterada na parte da frente Exatamente, e basicamente. dá-lhe na mesma as competências. Exatamente. Muito bem. E pronto, basicamente é isto, abas largas. Uma das características também é os lava-faróis também, que permite, digamos assim, com lamas e tudo, manter uma certa visibilidade depois à noite e basicamente é isto. O carro não tem muito mais a nível de alterações e digamos que a ideia sempre foi manter o carro o mais original possível nesse sentido. Sim, a única coisa aqui assim mais que nos salta aos olhos é mesmo as barras de jadilho com as pranchas, Exatamente, depois que também eu duvido coloquei- que alguma vez as tenhas usado com um bloqueio à frente, bloqueio atrás e um guincho. até ver ainda nunca as usei, digamos assim, não é? Pronto. E efetivamente. Mas pá, nunca sabe quando é que vão ser possíveis. nunca sabemos quando é que vão ser precisas, porque eu também costumo andar muitas vezes sozinho e daí também que querer bastante, digamos, Exato. ter uma certa autonomia, uma Autonomia certa de segurança. segurança. Exatamente, Muito bem. pronto. E basicamente é isto, pronto, não tem assim mais, digamos, características, porque o carro, como eu digo, a ideia é mantê-lo o mais original possível e depois potenciar aquilo que ele tem de bom, pronto. É um carro que é muito bom para trabalhar a nível de instalação do guincho, não é preciso fazer grandes alterações, o próprio snorkel, existem modelos, digamos, já que encaixam na própria estética do Jeep. A suspensão, o próprio chassi do carro permite levar estes pneus maiores sem estar com cortes e costuras, digamos assim. Basicamente é tirar aquelas abas que vem de série e o carro fica, Exatamente. digamos assim, pronto para o que der e vier. Bem pessoal, foi este, mais um episódio do Espírito TT, com o mítico Pajero Abas Largas, o Sr. Dakar. Alexandre, muito obrigado pela tua disponibilidade, Sempre? pela apresentação desta máquina fantástica, já de origem fantástica, agora mais ainda com uma capacidade enorme. Obrigadíssimo novamente. Obrigado eu Contamos também. ter-te no futuro em muitos mais vídeos. Obrigado pelo bonezinho todo XPTO e pelos autocolantes. Vamos a isso. Até à próxima.